O Domínio Manifesto. Módulo 3. A Liberação Soberana. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Estamos hoje, pela misericórdia e graça de Deus, concluindo essa série maravilhosa, o Domínio Manifesto, parte 12, final. A liberação soberana. Não estamos esgotando o tema, estamos apenas dando alguma pincelada. Algumas coisas importantes foram ditas nessa série. Deus esteve presente. A sua unção tornou claro alguns pontos para que nós possamos estar andando com Ele pela graça e liberando os seus rios, para a sua glória. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim: Pela fé Abraão ofereceu Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceram o seu unigênito. Amados, aparentemente perder para ganhar comunhão com o Senhor. Na prova, esquinas, precisamos fazer escolhas. Honrar a Deus é sempre uma exceção, é muito raro, né? Geralmente nessa sociedade hedonista as pessoas escolhem o prazer ilícito, o lucro ilícito, a fama, seguir a multidão, do que de coração ficar com a palavra de Deus no espírito. A pressão é muito grande do mundo, da carne, do inimigo, para que o homem, escolha trair a Deus, tentar unir, o evangelho com o mundanismo, o pecado. Isso é uma fórmula explosiva, Abraão aqui não hesitou em fazer aquilo que Deus estava pedindo, ainda que não fazia sentido, Quero dizer para você, amados, que Deus está conosco, amém? E que nós não precisamos, de maneira alguma, duvidar do seu amor. Mesmo quando não entendemos, ou mesmo na noite escura da alma, ou mesmo quando os ventos contrários, na quarta vigília da noite, os discípulos estavam procurando obedecer. Mesmo assim, havia um vento contrário para tentar impedi-los de obedecer. Quantas vezes você está procurando, como Daniel, ser fiel e vai parar na cova dos leões? Quantas vezes você procura servir a Deus com integridade, tudo que vem à tua mão prospera, mas, como José, você vai para a prisão, apenas por não querer trair a Deus. Há momentos, como Paulo na prisão, João na ilha de Patmos, João Batista no cárcere, que, se você olhar apenas aquele momento presente, parece uma grande injustiça e parece até que foram esquecidos por Deus. Mas não é verdade. É apenas um momento na eternidade. Sabe, como um quebra-cabeça. Jesus disse: olha, aquilo que eu estou fazendo, Pedro, você não pode entender agora, mas entenderá depois. Muitas coisas que acontecem na vida de um cristão, se for olhar no aspecto eterno, faz sentido. Quando estivermos na glória, compreenderemos muitas coisas que não entendemos aqui. Lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus. Então há muita coisa que acontece na vida de um cristão que é incompreensível se nós formos analisar apenas aqueles 120 anos que a pessoa passou pela terra. Há justos que sofrem, há ímpios que parece que prosperam, analisando da perspectiva apenas da terra, não é? Paulo dizia: somos os mais miseráveis dos homens. Mas se formos entender que existe o lado de lá e que a vida continua, que aqui tudo é um preparo, e que mesmo o sofrimento e aparentes perdas e espera fazem parte de um todo que trabalha no caráter e que promove algo que vai impactar não só a vida da pessoa, mas aqueles que a ouvem. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás não somente a ti, mas aqueles que te ouvem. Aí o que vemos é que a vida, ela é uma obra-prima de Deus que consegue ver pelo crivo da eternidade.
ele consegue ver algo que nós não podemos ver nesses 120 anos passando pela Terra. Muita coisa não faz sentido e muita coisa parece absurda, mas eu creio que na glória conseguiremos compreender a morte dos mártires, conseguiremos compreender o impacto de cristãos que estavam produzindo muito no reino e de repente partiram. Conseguiremos compreender muita coisa que a perfeição divina, a sabedoria divina sabia e nós não sabíamos. Portanto, confiar em Deus não é ter todas as respostas, é confiar na sabedoria dele, fazer aquilo segundo o que você já alcançou, sabe? Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças atuais. Está lá em Eclesiastes 9, também em Filipenses 3,16, não é? Se nós estamos nesse trajeto, coisas que nós não entendemos, não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou perplexos. Apenas continuemos e façamos aquilo que está na nossa condição. Lá em 2 Coríntios capítulo 8 diz que devemos fazer aquilo que está na nossa condição, não aquilo que não está. Então, existem pessoas que estão produzindo mais em pouco tempo, existem pessoas que dão a 30, dão a 60, dão a 100 por um. Se você for fiel àquilo que Deus te chamou, e mesmo que isso pareça pouco, na verdade o importante é se você está ouvindo a Deus e fazendo o que Deus colocou para você fazer. E o que você vai fazer tem a ver com você e Deus. Pode ser aprovado ou reprovado pela multidão, pode ser de repente algo incompreensível, mas a fé que tu tens entre ti e Deus. Se Abraão fosse falar com Sara, porque Deus tinha falado com Abraão, né? Sobre essa questão do menino, ela seria contra. Porque isto era uma obra entre Deus e Abraão. Existem coisas que entre você e Deus não dá para entender. Se você tentar entender ou tentar fazer uma pesquisa de mercado com as pessoas, se isso, aquilo, você acaba ficando mais confuso. Porque se Deus te disser algo, ainda que 100 pessoas digam o contrário, faça o que Deus te falou. E se Deus te disser, não faça, e a pressão for grande para você fazer, não faça. Então fique dentro da dispensação do Espírito segundo o que você entende. Porque Deus vai te dar mais visão. Se você é fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Segundo aquilo que você entende, seja fiel, faça o melhor, pela graça. Aqui nós vemos que, nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe, amados, abrir mão de fama, pecado, riquezas ilícitas, é para poucos. Geralmente as pessoas se agarram a isto. As pessoas se agarram ao que elas acham que é melhor, né? Prostituição, fora do casamento, tudo que dá prazer à carne. Mas aqui Moisés foi na contramão, ele é uma exceção. Veja como Deus já observava Moisés, né? Ele preferiu, olha que diz aqui o versículo seguinte, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo. O que é a vida, irmão? O que é 120 anos? O que é o prazer de 120 anos comparado com o galardão eterno com peso de glória? Né? E os tormentos do inferno? Por causa desses prazeres, têm consequências se não houver arrependimento. A qualquer momento o coração para de bater. E como está as vestes da pessoa, né? Temor e tremor, meus irmãos. A Bíblia diz, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amados, só alguém que pode entender que existe uma eternidade é que vai preferir sofrer com Cristo do que o prazer do pecado. Sabe, nessa matemática, se nós pensarmos apenas nos 120 anos dessa terra, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Agora, se nós entendermos que há um céu, há uma eternidade, há um Deus, há uma semeadura e colheita, há realmente um galardão eterno, meu Deus. Então aí, cada ato nosso que agrada a Deus ou desagrada a Deus é bem analisado.
Nós estamos agora vivendo sobre esse crivo para Deus, né, andando com Deus, dependendo de Deus. Aí nós vamos dizer, porque dele, tudo pertence a ele. Para ele, né, o alvo é para a glória dele. Por meio dele, é com a ajuda dele, sem ele nós não podemos. Mas ele está em nós, não é? Então, essa escolha de Moisés é uma escolha rara. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Todos os dias estamos fazendo escolhas, pró-reino ou contra o reino, agindo a favor de Cristo ou anticristo. E essa atitude de Moisés de preferir sofrer no deserto com o povo do que ser o próximo faraó e viver num palácio de ouro do pecado, é a escolha de todos nós, meus amados irmãos. Jesus foi tentado nessas 3 tentações e nós somos. Todos os dias fazemos escolhas. Todos os dias somos tentados no prazer ilícito, no poder ilícito, né? Na posição, viver para impressionar pessoas. Então Jesus foi tentado no ter, no ser e no poder. Quando ele recusou fazer pedras em pães, ele disse, olha, o prazer do meu corpo não é mais importante do que a consagração. Comer é lícito, mas quando Deus quer que a gente se consagra, né, irmãos? Dormir é lícito, mas quando Deus quer que a gente ore na madrugada, né? Descansar é lícito, mas quando Deus quer que a gente evangeliza naquele dia. Então, isto é colocar a agenda de Deus à frente da nossa. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, quando você vê, preciosos irmãos, é que você vai ver que em toda a terra poucos entram pela porta estreita. Que coisa linda! A liberação soberana é o fruto, o efeito, as escolhas, as palavras e também atos proféticos de pessoas que estão vivendo para Deus, não para a sua carne. E olhe que a carne chama. Olhe que a carne convida para se vingar, para o prazer ilícito, para a avareza, para a preguiça, o mundanismo. Todos nós somos iguais, né? Temos uma carne igual. Nossa carne é nossa inimiga e ela tem os seus convites e as suas razões, explicações, e mostra o pecado como uma necessidade, quando na verdade não é necessário. O pecado não é uma necessidade, tanto que o Senhor manda nos abster e renunciar. Ora, se Deus manda nós renunciarmos o pecado, é porque ele não é necessário. Agora veja a ótica da carne, que ela faz parecer necessário o pecado. Há pessoas que elas acham necessário a mágoa, o ressentimento, a ira, a contenda, a competição, o trauma, o complexo. Ah, porque lá atrás eu fui traumatizado. Todo mundo passou por um passado difícil. A gente não pode viver em função disto, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Significa que você tem que pisar nesses traumas aí e decidir ser humilde e acabou. Sabe, ficar lambendo feridas, não é? Não é bom. Então tem pessoas que se agarram à mágoa, ao direito da vingança, entendeu? Pessoas que se agarram, sabe, ao direito de não amar. Não, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, amando e perdoando, né? É esse que está tomando a ceia dignamente, que está fazendo uma aliança com o Senhor em arrependimento e fé. Então tem pessoas que, não, eu tenho o direito de, além de ser cristão, ceder ao pecado sem arrependimento, né? Eu tenho o direito, não. Eu tenho o direito de misturar o evangelho com mundanismo, vícios, pecado sexual. Não, eu tenho o direito. Eu tenho o direito de misturar o evangelho com fraude, engano, roubo, crimes. Eu tenho o direito de mentir, eu tenho o direito de ser soberbo e ir contra a palavra, e não vou me arrebentar. Todo mundo que foi contra a palavra se arrebentou, mas eu sou inteligente, eu vou me dar bem no caminho contrário à palavra de Deus. Então, quer dizer, isso são razões, sofismas, são fortalezas mentais que fazem com que multidões estejam caindo no inferno todos os dias. A inteligência humana, separada da palavra de Deus, ela é diabólica, porque essas razões, quando convence uma pessoa, essas razões, quando levam uma pessoa a viver o contrário da Bíblia, e mesmo assim achar que vai ficar impune.
E conhecendo a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus direciona para cá, a pessoa fala, não, eu vou para cá. O contrário do que Deus está falando, mas eu vou me dar bem. Quer dizer, essa teimosia, ela é uma loucura. É realmente uma autodestruição. Agora, quando falamos da liberação soberana, estamos falando de pessoas simples. De pessoas que estão andando no caminho, claro que de forma imperfeita, limitada, gradativa, mas que estão decididas no seu coração. Sabe, o teu desempenho e o meu são muito imperfeitos. Mas lá no coração nós temos a decisão. Eu quero agradar a Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero renunciar ao pecado, todo pecado. Eu não quero pecar, não. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero servir a Deus melhor. Eu quero ajudar as pessoas. Eu decido perdoar a todos, eu decido amar a todos, eu quero ajudar aqueles que eu puder, eu decido realmente mexer do Espírito Santo. Claro que isso vai ser de forma imperfeita. Há dias em que a pessoa não tem força para orar, há dias que a pessoa está passando uma dificuldade, as suas emoções, pensamentos, sentimentos estão ali em frangalhos. Então tem essa inconstância na alma, claro, mas no Espírito a pessoa já decidiu, né? Lá no Espírito ela decidiu que ela vai viver 100% para Deus e que ela vai renunciar 100% à carne e ao mundo do diabo. Isto é uma decisão sine qua non. Se a pessoa decidiu isso no coração, Deus vai trabalhar da imperfeição onde ela está até o final da vida dela, melhorando ela. Claro que ela nunca vai chegar a 100% e não vai ser salva pelo desempenho, mas essa decisão ela tem que existir. Essa é uma marca registrada, o temor do Senhor, essa firmeza de propósito, no salvo. O salvo ele peca, mas ele não quer pecar, ele já decidiu que nunca mais vai pecar. O salvo ele decidiu que ele vai viver para Deus e não para o pecado. Isso é uma questão que realmente está muito clara, nítida. Esse é realmente o sinal de que o Espírito Santo está guiando uma pessoa. O temor do Senhor. Se uma pessoa ela consegue entender isso, que embora no desempenho ela está falhando, cada vez menos, mas ela está falhando. Mas lá no Espírito ela decidiu, ela está firme. Ela não vai negar o Senhor. Ela não vai trair o Senhor, ela não vai abandonar o Senhor. Ela não vai ser como a porca que volta para a lama. Ela não vai ser como o cão que volta para o vômito. Se ela decidiu e definiu isso, e todo dia ela volta para Deus, né? A cada manhã, e diz, olha, eu vou tomar minha cruz, eu vou renunciar a mim mesmo, e vou produzir no reino. Vou produzir segundo aquilo que é a nossa comunhão atual. Essa é a semeadura profética. Essa é com certeza a liberação soberana. Não o fruto do outro irmão, da outra irmã. Ah, eu queria orar como aquele irmão. Ah, eu queria pregar como aquele irmão. Não. A liberação soberana na sua vida tem a ver com a sua comunhão com Deus, a sua estatura espiritual. Isso é excelente para Deus. Isso é agradável para Deus. Meus amados, preciosos irmãos, sabe, seja fiel no pouco. Ah, mas eu queria tanto amar a Deus mais. Eu também. Mas são níveis em que nós estamos alcançando. Não tem como nós nos apressarmos e virar anjo. E também não dá como a gente ficar preguiçoso dizendo, ah, Deus vai fazer isso sozinho. Não, nós estamos aqui, amados. Dia a dia, orando, misturando a palavra de Deus com fé, procurando praticar, procurando pedir a Deus para nos ajudar a avançar. Isso é uma coisa linda. Então, aquele que está dando fruto vai dar mais fruto. E aquele que está produzindo tem galardão certo, porque a tua obra tem uma recompensa eterna, meu irmão. Pode ter certeza, está tudo anotado no livro de Deus, até um copo de água fria. Você pode ter certeza que Deus não é ingrato, mas Ele está observando o quanto você tem sofrido pelo reino, o quanto você tem perseverado, o quanto você tem semeado no Espírito, o quanto você tem realmente adorado a Deus e se consagrado. Sabe, e os teus eventuais pecados confessados são perdoados, pode ter certeza disso. Deus não está olhando os seus erros e acertos confessados, Ele está olhando a sua decisão em viver para Ele, para a glória dele, para ajudar pessoas. E que essa série possa ter sido um canal de unção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.